Bom dia, obrigado aí por estar aqui para apresentar essa pesquisa. Na verdade é uma pesquisa teórica, teve como objetivo aplicar a perspectiva de fundamento à saúde e em que eu fiz um caminho bastante amplo, talvez, contrapondo ou pondo em diálogo o pensamento marxista, na verdade uma corrente do pensamento marxista, que é representado por Marx, Mesário e Lukács, a perspectiva do funcionamento e a filosofia de Canguilhem, que é bastante importante, na verdade, na área da saúde. Na verdade, são três, como diz o Léo, teorias fora da curva, porque são teorias, de modo geral, estava querendo um caminho não liberal, hegemônico, nesse tipo que você encontra nas aplicações de justiça na saúde. Um diálogo que é um pouco o que John Rawls chama de equilíbrio reflexivo, é você pôr as teorias em confronto e tentar construir uma rede de crenças morais e não morais capaz de justificar, defender, fundamentar uma certa visão que você tem, vendo o que é contraditório, o que dá para combinar, etc. e tal. E supondo, ou pressupondo, a sociedade em que vivemos, né? A sociedade, digamos assim, dominada pelo sistema do capital, né? Que você tem trabalho assalariado, propriedade privada, Marx fala propriedade privada, dos meios de produção, controle sobre os meios que produzem os bens que satisfazem as necessidades humanas, e não propriedade privada de bens pessoais, né? E produção de bens para venda e compra e venda. Então, o que tem gerado um processo nunca imaginado de mercantilização e coisificação da vida, né? Não estou querendo dizer com isso que todos os males do capitalismo, todas as opressões se explicam pela relação de classe ou conflito capital-trabalho. A gente está vendo outras dimensões, como gênero, raça, etc. e tal. Nem estou dizendo que Marx via no capitalismo apenas a maldade. Ele via coisas positivas também, por exemplo, democracia liberal, direitos e a capacidade de produzir uma quantidade de bem num tempo menor. Porque na visão de Marx, por exemplo, produzir mais alimento num tempo menor significa que eu libero o tempo do ano para fazer outras coisas. Então ele via coisas positivas, ele via as coisas contraditoriamente, ao mesmo tempo você tinha desigualdade nisso. Enfim, o primeiro eixo, né, do pensamento marxista faço uma espécie de ontologia do ser humano, que é o objeto sujeito da saúde, né, que eu estou pegando. Então, uma primeira dimensão Marx considera os seres humanos os seres naturais, portanto, para ele, o ser que tem corpo e dotado, e aí já aparecem algumas semelhanças, proximidades com a perspectiva do funcionamento, porque ele fala em corpos dotados de forças, poderes, capacidades. Usa essas palavras, não sei se eles estão usando a tradução em alemão correta, mas é isso que se lê em português. Primeiro isso, um ser dotado disso, um ser que tem corpo, tem materialidade, tem corpo e é dotado disso, um ser objetivo, porque esse ser só sobrevive se ele tiver objetos externos capazes de ele processar para exercer essas tais capacidades, pode chamar isso das condições externas para isso, e é um ser ativo, é um ser que estabelece com a natureza, está falando mais especificamente do ser humano, com a natureza, um metabolismo de modo que usa as matérias e energia da natureza para produzir os bens para satisfazer as necessidades. Eu acho que essa descrição de ser natural se aproxima com a descrição do sistema funcional, para adiantar um pouco a parada. Ou seja, é uma descrição mais básica. Depois eu vejo por que isso é importante. Porque isso é importante porque senão eu vou excluir muitos seres. Se eu fizer uma descrição completa do tipo ser social e ser histórico, que já é mais específico para um tipo de ser da natureza. Bom, o ser humano também é um ser social, um ser capaz de cooperação e um ser cujas capacidades e necessidades são satisfeitas em relações sociais com os outros, são desenvolvidas dessa maneira.
e um ser histórico, uma história que para Marx também é uma história natural, no estilo do Darwin. Você tinha processos na natureza que foi fazendo emergir vários tipos de seres, inclusive o ser humano, e um ser social, que essa história continua aí com as várias, na visão do Marx, modo de produção, civilizações, etc. E a história é um processo para Marx completamente aberto, de autocriação, tanto no sentido de dar significado a esses processos, como os processos em si mesmo, e de modo que ele não tinha uma visão, como muita gente acha, de uma natureza fixa histórica. Para ele, a natureza humana se transformaria, seja ativando novas capacidades através do trabalho, seja desenvolvendo outras capacidades, fazendo esquecer, ou, enfim, diminuir certas capacidades que não são utilizadas mais, enfim, não tem uma natureza em Marx fixa. Então esse é um pouco o pressuposto ontológico que Marx está utilizando para falar dos seres humanos. Não existe textos do Marx falando sobre ética e injustiça. O que eu vou fazer aqui é um pouco uma certa interpretação usando certos autores para fazer isso, né? Então, assim, primeira coisa que eu acho que isso tem a ver um pouco com a perspectiva de funcionamento, é pensar a ética como bem viver, como um conjunto de instituições sociais e econômicas e como um certo tipo de indivíduo ou de ser, de subjetividade dentro dele, tanto que Marx falava mudar as circunstâncias, mas mudar também os homens que estão dentro das circunstâncias. Ele falava de um homem novo ou do homem comunitário em oposição, que ele chamava, né, de homem burguês ou homem egoísta. Ele falava homem, não ser humano, também já é um problema aí também de visão dele, né, de limitação dele. Então, isso é uma primeira coisa. Segunda coisa é que ele viu os seres humanos como ricos em capacidades e necessidades e defendia uma igualdade substantiva entre os seres humanos, de modo que essas capacidades e necessidades, muitas delas ainda não ativadas, em potência, vamos dizer assim, pudessem ser, ele usava o termo emancipar. Tem uma frase dele que ele diz, que até o Mesário acha que é o cerne da visão ética dele, que ele fala que ele pretende um tipo de sociedade que promova a emancipação de todos os sentidos e capacidades humanas. Né? Vou até adiantando aqui uma coisa, para Mesário, ele não fazia uma hierarquização, por exemplo, entre liberdade e racionalidade como capacidades superiores em relação a outras capacidades, como sensibilidade corporal, sensibilidade artística. É promover essa riqueza todas de capacidades que muitas vezes são bloqueadas ou não deixadas ser expressas. Entre as capacidades humanas, ou entre um conjunto específico de capacidades humanas, estaria para Marx o trabalho, que para ele seria o que emergiu especificamente nesse ser, nesse processo natural. Né? É através do trabalho que o ser humano faz esse metabolismo com a natureza, produzindo os vários objetos necessários. Só que ele, ao mesmo tempo que tinha uma visão descritiva de que o trabalho era esse, e ele achava que isso era universal no seguinte: toda a sociedade humana tem no trabalho uma característica central. Ele dizia que para ele era um trabalho genuinamente humano, que era um trabalho consciente, em que você determina os fins, era um trabalho livre e é um trabalho criativo. Agora, é interessante observar, eu até às vezes provocativamente digo que o foco de Marx não era o trabalho, era o tempo livre. Porque o trabalho é simplesmente para Marx a maneira em que eu crio as condições para pessoas viverem. E à medida que no sistema capitalista, se aumentou a capacidade produtiva, ou seja, com menos trabalho você produz mais coisas, para Marx isso possibilita uma liberação de tempo para me fazer outras coisas. Ou seja, de vez de trabalhar 8 horas, tem até uns estudos meio malucos que colocam que se todo mundo trabalhasse 4 horas na produção material, que você liberaria o resto do tempo para todo mundo participar politicamente, ler livro, assistir filme, etc. e tal.
Então, para mim, o foco dele, a liberdade dele, quando eu garanto essa liberdade, vamos dizer assim, ligada às necessidades básicas, porque aí eu posso ficar livre nesse sentido. Por isso que ele chamava o trabalho como reino da necessidade, a economia como reino da necessidade, porque o reino da liberdade estaria nesse tempo que eu pudesse fazer outras coisas para me realizar. É claro que essa visão, talvez utópica dele, é que permite ele, por exemplo, criticar o trabalho na sociedade capitalista, que é um trabalho sem significado, um trabalho muitas vezes doloroso, um trabalho com muita carga horária em que você não tem tempo livre, e um processo de exploração tanto da natureza como dos seres humanos, né? Tem no texto dele que ele fala que o capitalismo destrói as duas fontes da riqueza, os seres humanos e a natureza. Enfim, estou aqui meio correndo, porque senão... o segundo eixo, então, que eu pus aqui nesse diálogo, é a perspectiva dos funcionamentos, que promove uma descrição dos conceitos morais em termos de sistemas funcionais, que é uma descrição, vamos dizer assim, mínima ou básica, que é necessária para me poder concluir outros seres, que é o que eu tinha dito anteriormente. E eu acho que aquela descrição do Marx do ser humano como ser natural se aplicaria a qualquer tipo de ser. Eu acho que uma bactéria, ela tem capacidade, poderes, etc. Ela é um ser objetivo que precisa de coisas externas para se reproduzir, e ela tem uma coisa ativa, não é uma coisa passiva diante do ambiente, né? Os funcionamentos, vou fazer só uma observação sobre a noção de funcionamento. Então, se você pega o Amartya Sen, ele fala que funcionamento é estados ou atividades. Eu, particularmente, estado eu acho que não é. Por exemplo, estar bem nutrido, para mim, é, em uma certa medida, uma consequência que pode ocorrer ou não com o exercício da capacidade de se nutrir. Então, acho que não é. Atividade, sim. Só que eu acho que tem duas coisas na atividade, se eu tomar a maneira como Marx analisa o trabalho como uma atividade. Que eu preciso da força de trabalho, aquilo que está no sujeito, que ele chama até de subjetiva, porque ela só pode se objetivar se eu tiver os instrumentos de trabalho e a matéria-prima. Então, eu acho que eu posso até definir funcionamento como atividade, mas para mim tem que ter a unidade entre essas duas coisas. Eu prefiro chamar de funcionamento só aquilo que está a força ou a capacidade de manipular esse ambiente do que os dois. Mas eu não vejo problema não, contanto que tem porque não basta ter a capacidade digamos, até coisas como capacidade de pensar sem ter livros, outras pessoas comigo, conversar, enfim, essas coisas, né? Eu costumo falar do capacidade de se nutrir, porque eu acho que tem a comida, tem a capacidade do organismo de manipular essa comida e produzindo ou bem nutrido ou não, e etc. E tal. Então, a justiça seria a promoção ou florescimento desses vários sistemas funcionais, né, promovendo, fazendo com que os funcionamentos constitutivos desses seres possam se expressar, desenvolver, envolvendo não só o funcionamento das instituições, mas também com as relações sociais, as condutas das pessoas, etc. E tal. Eu acho que neste diálogo, a princípio dos funcionamentos provoca uma certa inflexão no pensamento de Marx. Ou, se eu for generoso, posso dizer que essas ideias estavam lá, mas não estavam muito claras ou muito explícitas, mas uma espécie de inflexão. Primeiro, na ideia de não estabelecer hierarquia entre os funcionamentos. Talvez isso não tivesse tão claro, embora o Mesário fala que a posição de Marx não era de hierarquizar esses funcionamentos. E outra, não hierarquizar os concernidos, os sistemas funcionais, seja dentro dos seres humanos, seja entre seres humanos e os animais não humanos. Entre os seres humanos, não é tão problema em relação a Marx. Tem texto do Marx que ele fala explicitamente que as políticas públicas têm que garantir condições para aquele que não pode trabalhar. Agora, entre seres humanos e seres
não hierarquizar entre seres humanos e o resto dos seres da natureza é um pouco mais complicado. Eu não teria condições hoje de dizer que Marx não faria essa hierarquização, embora eu vejo interpretações de que ele não faz, influenciado por Darwin, que era da mesma época dele. Mas, de qualquer maneira, seja como for, eu acho que a perspectiva de funcionamento nesse diálogo com o pensamento marxista, trazendo toda uma argumentação ética, faria essas inflexões para, se eu quiser, manter coerência entre esses dois eixos. E, finalmente, a filosofia do Canguilhem, que me permite a ponte ou articulação do que foi dito antes com uma concepção de saúde. Vou tentar falar muito rapidamente, mas Canguilhem também adota uma espécie de linguagem ligada a funções e capacidades ao descrever os corpos vivos. Às vezes ele fala da vida, dos corpos vivos, dos seres vivos, embora ele esteja mais olhando para os seres humanos. Então, para ele, primeiro, ele acha que a vida é, por um lado, experiência e criação, né? Por outro lado, precariedade e vulnerabilidade. Por um lado, flexibilidade para estabelecer novas relações com o ambiente, etc. e tal, para poder se realizar, inclusive se arriscando. Ele diz que a gente tem o luxo de ficar doente, na medida em que eu experimento coisas que eu não sei se eu sou capaz de aguentar, tipo comer muito açúcar, doce. Então ele fala um pouco dessa capacidade de flexibilidade. Nesse sentido, ele diz que os seres vivos são seres do desvio, que estão sempre buscando novas experimentações, novas criações para se realizar e, portanto, fugindo de determinados padrões, mas, ao mesmo tempo, querendo manter uma estabilidade na sua estrutura e nas suas funções, diante das demandas do meio, dos riscos que o meio oferece. Isso é um aspecto mais geral, vamos dizer assim. E para ele, ter saúde é ter capacidade normativa, que ele chamava de normatividade vital. Capacidade de estabelecer, instituir suas próprias normas. Seja inconscientemente, por exemplo, a questão da homeostasia interna. Eu mantenho a pressão arterial ou a temperatura, independente das mudanças do meio. Eu instituo a minha norma interna, que mais me realiza como ser vivo. Ele usa até o ser vivo, nesse processo de instituir normas, também, no nosso caso, institui normas externas, conscientes também. Mas ele acha que o ser vivo, digamos assim, entre aspas, julga ou compara ambientes que melhor pode realizá-lo. Para ele é um julgamento de valor, no sentido de que é um julgamento do que condição melhor realiza o próprio ser. E essa relação com o meio, para ele, é uma relação de unidade, assim, num certo sentido. Assim, não existe o ser sem o meio. E não existe um ser que é funcional em si próprio. Ele é funcional em relação ao meio. E o meio é funcional em relação a ele. É um pouco essa a ideia. De modo que o ser vivo, nessa atividade que ele tem já estou usando até uma linguagem meio marxista, de fazer o metabolismo com a natureza, ele tanto estrutura o meio para se efetivar, como ativa a capacidade adormecida, se for necessário. E para melhor se efetivar no mundo. E essa capacidade normativa é uma capacidade que expressa uma singularidade. É um indivíduo, na sua relação comigo, com as suas potências e capacidades externas, que vai criando a melhor maneira de se realizar. Um pouco essa ideia. Terminando. Por consequência, sim, para Canguilhem, a doença é uma restrição dessa capacidade normativa, é uma restrição dessa capacidade de instituir suas próprias normas. Por exemplo, e ter menos flexibilidade diante do meio. Uma pessoa diabética, por exemplo, estou citando esse exemplo mais médico, fica mais fácil do que exemplo mais complexo, mas uma pessoa diabética já não pode oscilar tanto nas suas ingestas de doce. Ele está mais restrito, porque isso pode ter consequências
para ele em termos de não se realizar. Então, para ele, a doença é, por um lado, uma certa restrição nessa capacidade, mas, por outro lado, é uma forma diferente de viver. É a forma que o organismo encontrou para continuar existindo, mesmo de forma um pouco mais, talvez, limitada. Ou seja, é o esforço do organismo vivo continuar mantendo um certo equilíbrio com o organismo para se realizar. Enfim, no livro depois eu faço outros desdobramentos, eu pego algumas referências da epidemiologia crítica, que também tem uma pegada marxista, e que me oferece uma teoria que permite explicar os processos, ou promotores ou destrutivos, em relação à saúde, que eu acho que pode ser lido como conjunto de funcionamento que são obstaculizado, dificultado, etc. e tal. Tanto em termos das estruturas mais macros, né, como também em termos de grupos sociais e de estilo de vida individuais. E faço também uma conexão com saúde, direito em saúde e equidade de saúde. Obrigado aí, só para uma...